Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estou de volta, tá certo? Para fazer o segundo exercício sobre lançamento vertical. Esse segundo exercício, o vídeo, acredito eu, que ficará um pouco mais longo, tá certo? Mas não tenham preguiça de assistir, porque ele vai ser um vídeo mais completo, porque é uma questão que pede mais detalhes. Na verdade, ele pede praticamente tudo que se é cobrado em lançamento vertical. Tudo bem? Então vamos aí ao enunciado da questão. Bem, o enunciado da questão diz o seguinte: veja, um projétil é atirado verticalmente, né, para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo, com a trajetória orientada para cima. A origem dos espaços no solo e a trajetória é orientada para cima. Ok. Dado, né, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede, determine, na letra A, as funções horárias do movimento, o tempo de subida, na letra B, na letra C, a altura máxima atingida, letra D, em t igual a 3 segundos, o espaço e o sentido do movimento, e na letra E, o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Bem, primeiro, pessoal, vamos entender a questão, tá certo? Eu vou dar um Enter aqui e descer a letra B, para a gente resolver primeiro a letra A, depois a gente vai para a letra B. Vamos apenas entender o enunciado da questão. Bem, primeiramente ele diz que uma bola, né, um projétil, melhor dizendo, eu vou desenhar aqui uma bolinha porque fica bem mais fácil para desenhar aqui um pouco mais embaixo. Bem, então eu tenho aqui um projétil e esse projétil ele está aqui no solo, certo? Então ele está aqui no solo. Esse projétil ele vai ser lançado, pessoal, com uma velocidade v para cima, ok? Essa velocidade v, velocidade inicial, ele dá lá no enunciado da questão que equivale justamente a 20 metros por segundo. Ele está pedindo que a gente adote a trajetória, tá certo? Para cima. Então, a nossa trajetória aqui, ela vai ser de baixo para cima. Ok? Isso aqui é o sentido da trajetória. Tudo bem até aí? Bem, o outro dado que nos foi dado foi com relação à gravidade. Ele diz aqui que a gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente tem que atentar, pessoal, é que essa gravidade ela vai ter um valor positivo e um valor negativo. A gente tem que atentar que durante a subida a gravidade é negativa, porque ela aponta sempre para baixo, tá certo? Vamos atentar que enquanto essa bolinha ela estiver subindo, né, ela vai subindo aqui. Num determinado momento ela vai estar mais alta, até que uma hora ela vai chegar lá no topo, né? Ela vai chegar lá no topo da trajetória. Bem, o que a gente tem que atentar é que em qualquer ponto da trajetória eu vou ter sempre uma gravidade apontando para baixo. Então eu vou ter sempre uma gravidade G apontando para baixo. E aí atentem, a gente vai ter que sempre utilizar durante a subida a gravidade negativa, durante a descida a gravidade positiva. Tudo bem até aí, pessoal? Bem, com esses dados aqui, pessoal, gravidade e velocidade inicial, a gente consegue montar as nossas funções horárias, ok? Então, vamos montar a nossa primeira função horária. Lembrando que nós temos duas funções horárias para o movimento. A primeira função horária
é a função da velocidade, em que v é igual a v0 mais a vezes t. A segunda função é a função horária da posição, tá certo? É a função horária da posição, que é S igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Ok. Bem, o que a gente vai fazer, pessoal, é simplesmente transformar essas equações para o movimento vertical, para o lançamento vertical, trocando a aceleração por gravidade e trocando a posição por H. Simplesmente uma forma simbólica. E depois substituir esses dois dados, que são os dados aqui da gravidade, né, e da velocidade inicial. Então, mudando para a forma de lançamento vertical, a única coisa que vai mudar na função da velocidade é a aceleração, que vai ficar g vezes t. Já na equação da posição, S vira H, S0 vira H0, V0 continua normal, e o meu A vira G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Vamos lá, agora o que a gente vai fazer é montar a função horária. Pessoal, os únicos dados que a gente tem é a velocidade inicial, né, e a gravidade. Como eu estou considerando a origem aqui, vamos atentar para um detalhe. Como eu estou considerando a origem embaixo, a posição inicial aqui, eu vou dizer que é 0. E lá em cima eu vou dizer que é H final. Tá certo? Então, aqui embaixo é 0 e lá em cima é H final. Então, vamos lá. A minha função horária da velocidade vai ficar da seguinte maneira, olha. V é igual. Qual é a velocidade com que ela vai ser lançada? 20 metros. Mas é no mesmo sentido da trajetória? Sim. Ele pede que a gente adote o sentido da trajetória para cima. Então, esse 20 é positivo. Agora, atente. Quem é a gravidade? A gravidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Como o sentido da trajetória é para cima e a gravidade aponta para baixo, essa gravidade a gente vai colocar ela negativa. Então, é menos 10t. Pronto. A minha função horária da velocidade já está pronta. A minha função horária da velocidade já está pronta. O que a gente vai fazer agora é montar a função horária da posição. O meu H é o H final, que será dado em função do tempo. Então, eu vou colocar ele aqui. Vamos atentar, pessoal, que esse H0, ele é 0. Então, esse H0 aqui não precisa colocar ele é 0. Quem é a velocidade inicial? Novamente, 20. Então, 20 vezes t. Novamente, pessoal, surge a gravidade aqui, olha, veja. Novamente surge a gravidade, então, novamente, eu vou ter que utilizar ela negativa. Então, vai ficar menos. A gravidade é 10, mas é a gravidade sobre 2. Então, 10 dividido para 2 é 5. Todo mundo acompanhou, pessoal? 10 dividido para 2 é 5. Ficou muito grande esse meu 5. Deixa eu dar uma diminuída nele aqui. 5 vezes o tempo. Eita, agora bagunçou tudo. Calma lá. Deixa eu botar o 2 aqui de novo. Eu vou escrever essa equação aqui um pouquinho mais embaixo. Ficou muito espremido. H igual a 20t menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Então, aqui está a minha função horária da posição. Tudo bem, pessoal? Letra A resolvida? Ok. Então, vamos para a letra B. Na letra B, pessoal, ele quer saber o tempo de subida. Bem, o tempo de subida, eu tenho duas equações, melhor dizendo, eu tenho duas equações que têm o tempo, justamente.
Qual é a única informação que eu tenho lá onde a minha bolinha vai atingir a altura máxima? A única informação que eu sei é que lá a velocidade da bolinha vai ser zero. Então, lembrem, a velocidade da bolinha lá na altura máxima vai ser zero. Então, dessas duas equações, da função horária da velocidade e da função horária da posição, como eu ainda não tenho a altura máxima, eu não consigo encontrar o tempo pela função horária da posição. Então, a gente vai ter que utilizar a primeira equação. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar essa primeira equação, tá certo? E a primeira equação ela é V igual a 20 menos 10 vezes o tempo. E nós vamos lembrar que para V igual a zero. Então, nós vamos simplesmente pegar essa equação e substituir o V por zero. Então, a equação fica o seguinte: 0 é igual a 20 menos 10 vezes t. O que eu vou fazer agora, pessoal, é pegar esse termo menos 10t e vou jogar ele lá para o outro lado. Como o 10 está negativo, ele vai positivo, então ele vai somando. Vou dar um Enter maior aqui para a gente conseguir resolver, certo? Vou até descer aqui mais um pouco. Bem, continuando. O que nós teremos agora, pessoal? Então, essa minha equação ela vai ficar com a seguinte cara. O menos 10 vem para o outro lado mais 10, né? Então, vai ficar 10t igual ao que sobrou. O que foi que sobrou do lado direito? Apenas o 20. Ok, o que eu vou fazer agora? Trazer apenas o 10 de volta. Ele está multiplicando com o tempo, ele volta dividindo. Então, o que eu vou ter é que eu vou colocar mais para cá. Então, eu vou trazer ele para esse lado aqui, ok? O que eu vou trazer aqui é que t vai ser igual a 20 e o 10 vai dividindo. E aí aqui eu vou simplesmente cortar um zero com zero e eu tenho que o tempo de subida, vou até especificar aqui, tempo de subida, ele é igual a 2 segundos. Tempo de subida é igual aí a 2 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, a minha bolinha, ela vai sair daqui de baixo, ok? Ela sai dessa posição, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa velocidade diminui 10 metros por segundo a cada segundo, porque a gravidade aponta no sentido contrário. Então, depois de 2 segundos, ela vai parar lá no topo. Lembrando que ela não vai passar lá meio-dia parada. É um repouso instantâneo. Simplesmente a velocidade zera e ela volta a cair, né? Ela começa a cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ela demora 2 segundos para atingir lá o topo. Bem, continuando. O que ele quer na letra C, perdão, é saber aí a altura máxima atingida. Pessoal, duas equações me dão a altura máxima. Duas equações eu consigo encontrar a altura máxima. Essa equação que a gente fez aqui, que é a equação que é a função horária da posição em função do tempo, como eu já tenho o tempo de subida, lembra, eu já sei quanto tempo a minha bolinha ela vai atingir o topo. Ela atinge o topo, a altura máxima, ela atinge 2 segundos. Então, como eu já tenho o tempo, eu posso utilizar essa equação. Se existir um problema em que não lhe for dado o tempo de subida e você precisa encontrar a altura máxima, você consegue encontrar a altura máxima se você tiver a velocidade inicial, que é esse caso aqui que a gente tem, através da equação de Torricelli, tá certo?
Eu vou resolver primeiramente com a função horária e depois eu mostro para vocês como resolvo com a equação de Torricelli. Então, vamos reescrever a função horária aqui embaixo, tá bom? Então, a gente encontrou lá, pessoal, que a nossa função horária ela é dada por h igual a 20 vezes t menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Foi isso que a gente encontrou. E aí a gente encontrou que para a altura máxima, esse nosso tempo aqui, ele é de 2 segundos. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente substituir esse t por 2. Né? Então, vai ficar bem simples aqui. Olha. Então, nós vamos repetir aqui o h, 20 vezes quem é o tempo? 2 segundos, menos 5 vezes quem é o tempo? 2 segundos ao quadrado. Então, h é igual a 20 vezes 2, são 40, menos. Essa potência, primeiro a potência, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, que a nossa altura máxima, ela vai ser de 40 menos 20, 20 metros. Então, isso aqui é a nossa altura máxima. Bem, utilizando a equação de Torricelli, pessoal, como é que eu consigo encontrar a minha altura máxima utilizando a equação de Torricelli? Deixa eu dar uma separadazinha aqui, tá certo? Então, aplicando aqui Torricelli, certo? Aplicando Torricelli, pessoal, vamos lembrar como é que fica a equaçãozinha de Torricelli. V final é igual a V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Transformando isso aqui para o movimento vertical, eu tenho que V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Tá certo? Bem, dessa equação eu tenho todos esses dados. Tá certo? Eu tenho todos os dados, com exceção, é claro, do ΔH, que é o que eu consigo encontrar. A gente percebe que o nosso V0 eu tenho, mas o V final, esse V final ele é zero. Tá certo? Esse V final é zero. A gente, para o nosso dado aqui também, a gente tem que atentar, né, que esse sinal de mais ele vai virar menos devido à gravidade ser negativa. Né? Ele vai virar menos devido à gravidade ser negativa. Bem, o que nós vamos fazer agora é simplesmente isolar o H. Então, nós vamos trazer todo esse termo para o lado esquerdo. Ele está negativo, ele vem positivo. Então, vai ficar aqui 2 vezes G vezes ΔH, ele vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que foi o que ficou do lado direito. Tudo bem? Bem, mas o meu ΔH, que é justamente a altura máxima, né, ele não vai ser dado ainda, ele ainda não está isolado. Então, o que a gente vai ter que fazer é levar esse 2G de volta para lá. Ele está multiplicando com ΔH, ele vai dividindo a velocidade. Então, nós teremos aqui que ΔH é igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Pessoal, ΔH, vamos lembrar o seguinte, olha. ΔH é o H final menos o H inicial. H inicial é zero. H inicial é zero, porque a gente adotou aqui embaixo é a origem da trajetória. E o topo é a altura máxima. Então, esse H aqui, ó, ele é a altura máxima.
Então, essa minha equação, ela fica que o meu h máximo, né, vai ser dada por velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. O que é que a gente tem? A gente simplesmente faz o que agora? A gente simplesmente substitui o V0 e a gravidade, né? A gente pode até colocar aqui, ó. V0 é 20, né? Então vai ficar 20 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então vai ficar 400 por 20. Você pode ir lá e cortar um zero com um zero e fica 40 dividido para 2, justamente o mesmo 20 metros. Vai ficar apertadinho aqui, mas a gente consegue. Então, deu mesmo 20 metros lá que a gente havia encontrado pela função horária da velocidade. Quando é que eu utilizo a equação de Torricelli? Lembra, eu utilizo a equação de Torricelli quando eu não tenho tempo de subida. Exemplo, se a gente ainda não tivesse encontrado esse tempo igual a 2 segundos, né, que ela demora 2 segundos para subir, a maneira mais rápida de você encontrar é sabendo já essa relação aqui, olha, que a altura máxima ela é dada pela velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, partindo lá da minha equação de Torricelli. Tudo bem, pessoal? Bem, a letra D, pessoal, ele quer saber aí qual é o espaço, ou seja, a posição, né? Quando ele utiliza a palavra espaço, ele está se referindo à posição, ou seja, qual é a posição da partícula, né? Qual é a posição da partícula e o sentido do movimento, do móvel. Pessoal, voltando aqui lá para a letra B, a gente sabe que o tempo de subida, ou seja, o tempo que ele demora para atingir a altura máxima é 2 segundos. Ou seja, em 2 segundos ele atingiu a altura máxima. Essa altura máxima que a gente encontrou na letra C foi de 20 metros. Tudo bem até aí? Então, como ele quer a posição em 3 segundos, em 3 segundos, esse projétil ele já deve estar voltando. Então, ele já está mais ou menos por aqui ou até abaixo. Tá certo? Então, ele já está voltando. Qual é a posição que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar uma posição entre 0 e a altura máxima. Quanto foi a altura máxima? 20 metros. Então, a gente tem que encontrar um valor entre 0 e 20. Por que a gente tem que encontrar entre 0 e 20, professor? A gente tem que encontrar entre 0 e 20 porque a gente tem que encontrar um valor entre a posição inicial e a posição final. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a equação que eu utilizo? Como ele me deu o tempo, obrigatoriamente, como ele quer a posição e ele quer o tempo, né? Melhor dizendo, como ele quer a posição e o sentido a gente já sabe que ele está voltando. Então, a gente pode até aqui colocar logo que o sentido, né? O sentido é para baixo. A bolinha, ou melhor dizendo, o projétil, ele já está descendo aqui com uma velocidade V para baixo. Então, a gente já pode colocar aqui que o sentido é para baixo. Ok? O sentido é para baixo. Como é que eu encontro a posição? A posição nós vamos utilizar a função horária. Essa mesma função horária aqui. Ó. Eu vou até copiar ela aqui. Copiar ela aqui para a gente poder já levar ela para lá bonitinha, né? Daqui um Ctrl C e copiar ela aqui embaixo. Vamos trazer ela aqui para baixo. Bem, então tá aqui ela. Ok. Então o sentido a gente já sabe que é para baixo e aí aqui a única coisa que a gente vai fazer
é substituir substituir esse t por, vamos colocar aqui, para t igual a 3 segundos. Então, o que nós teremos aqui é o seguinte, h é igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. H é igual a 20 vezes 3 são 60, menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Então, esse H é 60 menos 45, 15 metros. 15 metros, ele está entre 0 e 20. Ele está entre 0 e 20. Ok? Bem, tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Bem, então vamos lá. Continuando, na letra E, o que eu estou querendo é a velocidade escalar do projétil, certo? A velocidade escalar do projétil. A velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. O instante é a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Opa, atenção. Eu quero saber aqui o instante e a velocidade escalar. Pessoal, vou começar pelo instante. Aqui não vai ter cálculo de nada. Olha, o tempo total, que é justamente aí o que ele quer, ele vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida mais o tempo de descida. Vocês têm que atentar ao seguinte, no lançamento vertical, onde não há resistência do ar, o tempo que o móvel demora subindo é o mesmo que ele vai demorar descendo. Então, o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Sendo que esses dois eles são iguais. Então, daí eu deduzo que o tempo total, se eu tenho x mais x, eu tenho 2x, justamente. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ok? Tudo bem? Quem foi o meu tempo de subida? Lembre, 2 segundos. Então, o nosso tempo total, o tempo que ele retorna ao chão, vai ser 2 vezes 2 segundos. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 4 segundos. Ok? Tudo bem? 4 segundos. Bem, ainda na letra E, ele quer saber qual é a velocidade com que o móvel ele atinge o solo. Qual é a velocidade com que o móvel atinge o solo? Pessoal, outro detalhe. A velocidade com que eu lanço um projétil para cima vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo valor da velocidade com que ele retorna. Então, daqui eu tiro o quê? A velocidade final na volta, certo? A velocidade de chegada, vamos dizer assim, a velocidade de chegada, ela é igual à velocidade de saída. Tudo bem? Vamos fazer mais ou menos assim. A velocidade de chegada, a velocidade do retorno do móvel, vai ser igual à velocidade de saída. Sendo assim, essa minha velocidade de chegada vai ser igual a V0. Quem foi meu V0? Qual foi a velocidade com que ele foi lançado? Justamente, 20 metros por segundo. Velocidade de chegada, 20 metros por segundo. Detalhe, eu estou falando de módulo. Tá certo? Ou seja, aqui eu tenho que tratar isso aqui como módulo. Módulo, 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 módulo. Tá certo? Se eu for tratar ele fora do módulo, eu vou ter que a velocidade
né, na chegada, ela vai ser de menos 20 metros por segundo. Como assim, professor? Lembra? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no enunciado. Lá no enunciado, ele diz que a origem da trajetória é de baixo para cima. Então, se a origem da trajetória é de baixo para cima e a bolinha está descendo, ela está viajando no sentido contrário da trajetória. Se ela viaja no sentido contrário da trajetória, eu tenho que colocar esse meu V negativo. Tudo bem? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ficar aqui com... Ele não falou módulo, então a gente vai ficar com o valor negativo. Tá certo? Opa! A gente vai ficar aqui com o valor negativo, menos 20 metros por segundo. Pessoal, como eu falei, o vídeo, né, ficou grande, mas espero que vocês tenham entendido aí o passo a passo de como a gente consegue trabalhar os principais problemas do lançamento vertical. Basicamente é isso, tá certo? É o tempo de subida, é a velocidade com que ele retorna, que é a mesma com que ele sai, o tempo total que ele permanece no ar é 2 vezes o tempo da subida, né? A altura máxima a gente consegue encontrar tanto através da função horária da posição, desde que eu tenha um tempo de subida, é claro, como eu também consigo encontrar através da equação de Torricelli. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no privado. Um abraço e até a próxima, viu?